parade. Hoje eu gostaria de falar aqui de Lucas, capítulo 21, versículo 34 a 38. Amém? O texto diz o seguinte: tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeiras. Deixa eu usar aqui essa outra versão aqui que eu tenho aqui. Esse dia eu fui pregar numa igreja, eles pediram para mim usar a Bíblia de papel, né? Aí o pastor falou, tem problema? Eu falei, tem problema de eu não achar o versículo. O cara acostuma com o celular, né? Aí eu falei, mas não tem problema não, pode me dar a Bíblia de papel que nós damos um jeito. Eu vou deixar ela aqui aberta, no primeiro versículo, e depois vou usar o do celular que está aqui. Falei com ele numa boa, na hora do louvor ele se arrependeu, falou que eu podia pregar do jeito que eu quisesse. Mas aqui ele acostumou lá os irmãos a usarem a Bíblia de papel, né? Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, ou seja, como se você não estivesse esperando. Né? Se eu marcar com você de certo horário na sua casa, você não vai ficar achando inesperado. Eu marquei para ir na Regina amanhã, a Bruna vai avisar em nome de Jesus, ela não vai esquecer, e certamente não vai ser como a última vez que eu não avisei, e eu cheguei lá quase 10 horas da noite, a vozinha estava assustada quem é, eu falei, sou eu, vim te buscar. Então assim, se nós estamos vivendo conforme a Bíblia diz que nós devemos viver, nós não seremos surpreendidos quando Jesus voltar, porque nós estamos esperando. Amém? Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. E sejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e ficar de pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo, e está bom aqui, ok? Vamos lá. Então, aqui se você ler o capítulo 21 de Lucas, vai ter muitas coisas, é um capítulo escatológico, né, que trata sobre o final dos tempos, fala que homens vão desmaiar de medo, fala de coisas muito fortes sobre o final dos tempos, né? E paira sobre nós um grande espírito de medo, acelerou, né? Há um trabalhar do diabo, né, no final dos tempos para atemorizar o coração das pessoas, por isso tantas pessoas estão preocupadas, né? Todos nós vamos ter que aprender a lidar com a ansiedade, com as perturbações dessa vida, e Jesus nos ensina o caminho sobre essas coisas. Aqui também fala sobre a destruição do templo, a reconstrução dele, né? Que agora é feita no coração do homem, e fala sobre muitos aspectos do fim dos tempos. E aqui Jesus orienta os seus discípulos a perceber os sinais, né? Do final dos tempos, a sua vinda, e chama eles para uma vida vigilante. Então isso é o chamado de Jesus para nós aqui também nessa manhã. Nós somos os discípulos dele hoje. Ele está contando aqui o final dos tempos, está orientando como os seus discípulos, como os seus filhos devem viver no final dos tempos, amém? Advertindo sobre algumas coisas, né? Aqui então ele está dizendo como nós devemos viver, como nós devemos proceder, né? Que tipo de vida nós temos que levar no final dos tempos para que nós venhamos estar de pé e não venhamos sucumbir e nem sermos pegos despreparados como as virgens loucas, imprudentes, nécias, ok? A resposta aqui, né, a esse sermão escatológico está justamente no final, nos versículos que nós lemos. E a primeira advertência aqui, a primeira orientação de Jesus é que nós devemos cuidar de nós mesmos. Amém? Devemos cuidar de nós mesmos. Jesus começa nos ordenando aqui, cuidar de vós mesmos. A grande questão é, você tem cuidado de você mesmo? A primeira coisa é essa. Evidentemente que nós vamos colaborar com outras pessoas, mas o primeiro cuidado nós temos que ter o cuidado
de nós mesmos. Como é que está realmente o nosso coração, se o nosso coração está alinhado com aquilo que Jesus nos orienta para o final dos tempos. Um dos grandes problemas da mornidão é essa. Muitas vezes o morno acha que está quente, ele não está quente, ele está morno, mas ele está sempre preocupado com o frio, mas não está preocupado consigo mesmo. E nós precisamos estar vigilantes com a nossa vida, primeiramente. Antes de eu estar vigilante com a vida da minha esposa, eu preciso estar vigilante com a minha vida. Amém? Como é que está a minha vida? Isso é algo muito importante, né? E é importante essa avaliação, né? Agora, o que acontece? Quando nós começamos a pregar muito sobre a justificação pela fé, muitos se divorciaram das obras, como se o Evangelho fosse, né, o ensino da justificação pela fé fosse um divórcio do chamamento bíblico para que nós venhamos manifestar uma vida, né, piedosa, vigilante, uma vida que manifesta, né, boas obras. Agora, por isso muitas pessoas não fazem nenhum tipo mais de avaliação e vivem, na verdade, numa pseudo-fé, numa pseudo-justificação. Agora, nós nunca vamos nos avaliar do ponto de vista de nos justificarmos diante de Deus por causa através das nossas obras. Eu não vou avaliar como é que está a minha vida, porque eu quero ter algo a apresentar diante de Deus como se eu merecesse a minha justificação, como se eu merecesse a minha salvação. Não, a salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não vem pelas obras, ok? Mas agora é evidente que quando essa fé é autêntica e verdadeira, ela vai produzir boas obras. Eu vou avaliar se realmente eu estou apresentando os frutos que a minha fé deveria apresentar. Se eu me considero, se eu estou tendo uma experiência tão forte com o amor de Deus, evidentemente o fruto dessa experiência, né, é eu também amar as pessoas. É sempre assim, aquilo que eu recebo de graça de Deus, eu manifesto ao próximo, como a expressão da verdade daquilo que eu digo que creio. Amém? Então é muito importante essa avaliação, né? Eu estou lidando bem com o meu tempo? Eu estou vigilante realmente? Eu estou seguindo essas orientações de Jesus? É muito importante. Senão eu preciso me reconectar com a fonte e alinhar o meu coração. Amém? Por que é tão importante, né, nós estarmos observando essas coisas? Para não sobrecarregar o nosso coração. Todo o contexto aqui de Jesus é dando orientações para que nós venhamos não sobrecarregar o nosso coração. E nós temos falado pelo menos um pouco sobre o coração. Eu comecei a aula de inglês, né? Com uma irmã que inclusive trabalha lá na equipe do Wired na EPS, não trabalha nas empresas lá do Wired, ela faz parte da equipe da EPS também, porque já se formou. E ela é uma professora de inglês e está sendo muito legal a aula com ela. E ela acredita muito no ensino do coração, né, de guardar o coração, que está na Bíblia, mas ela acredita, ela tem uma experiência. É interessante que ela contou o testemunho que ela tinha toda a improbabilidade para ter filhos, mas que ela teve filhos. Ela tem 2 filhos e ela teve um quando ela tinha 40 anos, outro que ela tinha 42. Amém? E ela começou ministrando para mim, né, a aula, e falou: você precisa se ver falando inglês. Ela começou já trabalhando primeiro o coração. Amém? E é verdade, né? Assim como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. Antes de você chegar no médico e receber um diagnóstico, realmente a tua doença, não sei o que aconteceu, mas aconteceu. Você precisa se ver conforme Deus diz que você é. Amém? Isso é algo importante. Pensamentos concentrados, e por isso é muito importante os pensamentos. Pensamentos concentrados geram imaginações. Imaginações escrevem mensagem no coração.
mensagem no coração é o que comanda tudo aquilo que funciona na nossa vida. Provérbios, no capítulo 4, versículo 20, diz: Meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Olha lá, presta atenção nas minhas palavras, nunca perca de vista. Nós estamos lidando com uma situação aí naturalmente bem grave. A Dani aí da nossa amiga igreja, o Laércio, o pai dela, há mais ou menos quinta-feira retrasada, ele estava internado, mas ele teve um agravamento ali, um AVC severo. E falei para os irmãos semana passada, fui visitar ele. Quando eu cheguei lá, achei que ele estaria melhor do que estava. E aí, até me atrapalhou um pouquinho na oração no momento, porque eu fiquei conectado com a situação dele. E eu voltei lá essa semana orar por ele, mas essa semana eu voltei totalmente, reorganizei meu coração. Eu fiz isso muitas vezes com meu pai. Teve uma vez que a coisa se agravou muito lá no hospital, no Erasto. Eu falei, pessoal, fiquem aí, cuidem dele aí. Eu vou voltar para casa. Eu voltei para casa, eu coloquei um louvor, eu fechei os meus olhos e fui me reconectar com a verdade do Evangelho. Porque aquela situação exterior ali estava, sufocando as sementes da palavra no meu coração, mas eu já aprendi isso outras vezes e fui me reconectar. E eu confesso que não gosto nem de saber o boletim médico dele. Porque eu já sei como é que o natural funciona. O natural, a vida natural sempre vai ser assim, ó. Aí, quando nós arraigamos as nossas emoções no natural, você vai estar bem um dia, mal no outro. Bem um dia, mal no outro. Mal no outro, mal no outro, mal no outro. Aí vai piorando, né? Porque aí você sobe um dia, aí você desce. Aí a gente quer, evidentemente que a gente quer que se manifeste, se confirme um testemunho, num exame, essas coisas tudo. Mas primeiro, você precisa chegar num ponto que você está completamente em paz, independente se o natural está apontando ao contrário. Aí você entrou no caminho da fé. Quando você está se alegrando só quando o natural te dá uma informação boa, você está conectado apenas no natural. Agora, quando nós aprendemos, não pensa que é simples, isso aí vai ter um trabalhar no coração. Por isso que a Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 4, esforcem-se para entrar no descanso. Poxa, estranho, né? Realmente, eu lembro que naquele apartamento de São Paulo, teve um dia eu falei, Deus, estou cansado já aqui de batalhar por essa mente, por tudo isso aqui. Esforce, ou seja, entrar no descanso, né? Mas a Bíblia diz, você vai se esforçar para entrar no descanso. Como? Usando as armas que Deus me deu. Então, eu sei já que esse tipo de situação médica grave, ainda mais que mexe na cabeça, um dia te dá uma boa informação. Olha, ele melhorou hoje. Aí você, oh glória, aleluia, coloca no grupo da igreja, Deus é bom, eu creio. No outro dia o médico fala, piorou, tivemos que entubar de novo, tivemos que sedar de novo, tivemos que fazer não sei o quê. No outro dia ele melhorou hoje baixou a febre para 37,5. Pô, glória a Deus, eu creio. Aí no outro dia o médico fala, puxa, essa noite teve febre 39. Puxa, desanimei. É assim, não adianta, você vai ficando assim, isso é algo terrível, né? Então tudo que se deve guardar, guarda o coração, mas para guardar o coração você tem que colocar o foco certo. O foco certo. Meditar naquilo. Imagina o seguinte, você pega ali uma situação que você não está nem entendendo o que está passando, e eu aprendi o seguinte, nesse mundo a gente passa, não tem que... Esse mundo tem isso mesmo, tem problema. Aí você que já está aprendendo a andar pela fé, aí você conecta no versículo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem. Aí você fecha os olhos, eu gosto de fechar os olhos para me desligar do natural mesmo, e fala, Senhor, qual é a boa surpresa que o Senhor tem para mim nessa situação aqui? Puxa, deve ser algo muito poderoso, deve ser algo muito fantástico. Espírito Santo, me mostra, o que é isso aqui? Em vez de você estar focando no problema, você mudou
o teu foco, né? Infelizmente as pessoas não querem aprender a andar pela fé. Aí nós ficamos nessa brincadeira de estamos orando, eu creio. Eu chego às vezes, me irrita, irmãos. Estamos orando, vamos orar mais. Não é por falar muito que você vai ser atendido. Não é. Nós podemos fazer uma corrente de oração 24 horas pelo pai da Dani. Uma corrente de 24 horas de incrédulos não resolve nada. Só piora, porque depois a gente diz ainda, Deus não quis. É ou não é? Oramos ou não oramos? Vocês vieram ou não vieram? 24 horas de incredulidade. Eu lembro que quando eu estava passando pela enfermidade, o irmão Weinhardt me ligou e falou, você sabe que você tem que guardar o coração, né? Porque senão você vai morrer. Eu pensei que ele ia falar, eis que te digo, vaso! Sua vitória chegou. Foi a primeira vez que eu encontrei com ele assim. Normalmente, ele sempre tinha uma palavra para mim, nas vezes que eu encontrava com ele. Dessa vez não tinha nenhuma. Depois ele me contou na IPS, Deus falou, você está proibido de profetizar algo para ele. Ou seja, porque Deus queria que eu crescesse na fé. E ele foi verdadeiro comigo. Não adianta, né? Abraão ali, ele sabia que tinha 100 anos. Ele sabia. Ele sabia que o corpo dele estava enfraquecido naturalmente para gerar filhos. Ele sabia. Mas ele não considerou isso. Sim, ele considerou que aquele que tinha prometido era fiel para cumprir a promessa. Foi isso que ele fez. Isso é poderoso, né? Você tem que reconhecer certos inimigos. Amém? Eu sempre falo para o meu pai, para o meu irmão lá, que está lá na praia, eu falo, continua firme na ceia. Esse inimigo é traiçoeiro. Vamos continuar firme, confessando a vitória de Jesus, fortalecendo o nosso coração diariamente. Esse inimigo é traiçoeiro. É ou não é? Então temos que ficar firmes. Então não adianta você querer lidar com certos inimigos com as ferramentas inapropriadas. Então, realmente, naturalmente, essa semana eu fui lá, eu nem peço para a família mandar nada para mim, até porque eu mesmo não gostava que perguntasse como que eu estava, porque quando a pessoa me perguntava, eu pensava assim, mas ela ontem me falou que eu estou bem, que eu estou sarado, que Deus está comigo, ela está me perguntando hoje. Não, Deus está comigo, eu estou bem, eu estou sarado, eu tenho que continuar crendo nisso. Não adianta perguntar como você está hoje, porque isso vai me levar para o natural, eu preciso de gente que me leve pela realidade espiritual, você está entendendo? Natural, beleza, você já sabe. Como é que está um cara que é diagnosticado para ficar deficiente? Já sabe que não tá muito legal, né, na alma, nas emoções. Mas você tem que lembrar ele como ele está em Cristo. Eu gostava do irmão que mandava, Cleros, não esquece, hein? Jesus já levou. Ou falava, ele falou, é isso aí, obrigado, irmão, Jesus já levou. Me lembrar da realidade espiritual. Eu fui visitar a nossa irmã lá, a Ivonete, a mãe a Ivonete está lá internada ali está ainda na Fazenda Rio Grande? Se você for ficar somando naturalmente, já está no hospital que já não é o melhor, né? Até perguntei, não tinha outro, não? É isso aí mesmo. Mas fui falar para ela a realidade, que ela é difícil, ver a mãe assim é sofrido, mas ela precisa aprender a andar pela fé e precisa se reconectar com a verdade do Evangelho. E toda vez que ela receber uma informação negativa, ela precisa resistir a essa informação, confessando o que Jesus disse sobre a mãe dela. Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Então Jesus aqui, ele está sendo claro, vocês precisam tomar cuidado, porque o coração de vocês, se vocês não tomarem cuidado, vai estar sobrecarregado. Quando nós temos sobrepeso, o coração físico ele está sobrecarregado, né?
Ou seja, tome cuidado, emagreça um pouco. Mas o nosso coração, no aspecto da fé, tem algumas coisas que fazem ele ficar sobrecarregado. E o problema é o seguinte: nós precisamos tirar essa sobrecarga. Pois, nunca as perca de vista. Preste atenção nas minhas palavras. Eu lembro que a vez que eu preguei sobre isso aqui, meu pai foi entubado depois. Me ligaram, não sei se você lembra que eu estava no culto, fui lá, o cara ligou, teu pai está indo para o centro cirúrgico agora. Você autoriza? Autorizo, vai. Não tem o que fazer, né? Cheguei lá, à tarde ele foi entubado. Aí o Espírito Santo lembrava da pregação que eu falei de manhã. Preste atenção nas minhas palavras. Então, aonde nós estamos prestando atenção em quê? Isso é algo muito importante. Nunca as perca de vista. Por isso que eu falo, na guerra as pessoas não usam as armas. Se não é para perder de vista, você está passando por uma guerra, vai lá imprimir versículo e colocar na tua casa. Ai, mas vai estragar a minha parede, que se lasque a parede. Você está numa guerra. Depressão está batendo na tua porta, a ansiedade está batendo na tua porta, o medo está batendo na sua porta, o diagnóstico do médico lá está dizendo para você coisas terríveis. Vai, coloca na tua parede, na tua vista, faz várias formas para você poder ter contato com aquilo, né? A professora de inglês falando, o segredo, Cleves, é você ter contato com a língua todos os dias. Você tem que ter contato com a palavra todos os dias. Nunca as perca de vista, guardas no fundo do coração. No fundo do coração. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Oh, glória! Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Diga assim, pois dele depende toda a sua vida. Agora quero falar para você, muitos corações estão sobrecarregados. Muitos corações estão sobrecarregados. Então nós estamos vendo aqui que o coração é a sede, é a parte mais importante do nosso ser e nós temos que guardar ele. Amém? Agora aqui Jesus mostra o que pesa o coração, né? E que os discípulos deveriam evitar, pois traz peso ao coração. Ele começa dizendo aqui sobre o quê? Duas coisas, dois comportamentos nocivos. Fala sobre a devassidão ou libertinagem e embriaguez. Está falando, cuidado, porque isso aqui vai sobrecarregar o seu coração. A libertinagem e a embriaguez. O que é a libertinagem? É o uso indevido da liberdade. Se torna libertinagem. Gálatas 5,3 diz, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então está dizendo que nós temos que usar de forma apropriada a nossa liberdade. Agora, eu queria falar algo para você, né? A libertinagem vai levar você a uma vida cristã sem vigilância. A libertinagem leva você a uma vida cristã no pecado. Você é herdeiro, mas em nada difere dos escravos. Você é um jovem cristão, mas nada difere de um jovem não cristão. Você é um marido cristão, mas nada difere de um marido ímpio. Você é um cristão, mas você continua aceitando na sua vida os mesmos medos, as mesmas preocupações. Você responde da mesma maneira que os ímpios respondem. Não está tendo diferença, porque você não está usando apropriadamente a sua liberdade. E eu queria dar um foco aqui hoje, né, sobre o pecado. Sobre o pecado. Você precisa odiar o pecado. E eu vou aqui trazer uma advertência especial sobre um ponto, que a Bíblia traz uma advertência especial sobre o pecado sexual. Isso é uma coisa muito séria. Judas, capítulo 1, versículo 22, diz, tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros salvem-nos, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne.
aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ou seja, Deus é poderoso para nos impedir de cair desde que nós nos rendamos à sua graça. Mas está dizendo aqui que até a roupa contaminada pelo pecado nós devemos odiar. Então roupa é um assunto importante na Bíblia. Nós não entramos no legalismo, mas nós entramos naquilo que é certos tipos de roupas que não servem senão para o pecado. E nós devemos até odiar esse tipo de roupa, ok? Então isso é uma coisa muito séria. O pecado sexual é grave, o pecado em si é grave, nós não existimos para o pecado, a graça não é provisão para o pecado. Mas eu volto a dizer hoje, eu quero chamar a tua atenção para o pecado sexual, para a libertinagem sexual. Em 2 Pedro, no capítulo 2, eu não vou ler, eu gostaria que você lesse depois, talvez até na sua amiga igreja, existem várias advertências sobre os falsos mestres. E uma característica principal do falso mestre é que ele perverte o ensino. O seu ensino, em vez de levar as pessoas a andarem em santificação, o seu ensino é pervertido e faz com que as pessoas continuem a viver no pecado. E, especialmente, existe uma marca aqui no texto: pecado sexual. Na verdade, nós ontem no site da Globo estavam comemorando a primeira não sei o que lá. É uma nomenclatura que eu só via a manchete, não li. É uma nomenclatura que a pessoa recebeu a primeira no Brasil, que deve ser pela sua classificação sexual aí. Quando nós lemos em 1 Coríntios capítulo 5, nós vamos ver a seriedade com que Paulo tratava o pecado, o apóstolo da graça, mas tratava também o pecado sexual. Diz o seguinte: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Expulsar da comunhão, imagine, você aqui é a igreja da graça. Aqui nós queremos na graça, aqui não pode expulsar ninguém. Não pode expulsar ninguém. Só Deus julga. Onde você aprendeu isso? Só Deus julga. E os presbíteros estão aqui para quê? Não. Você deve prestação de contas a esta comunidade. Não é só Deus julga, não. Se você acredita nisso, não venha mais aqui. Uma hora eu vou pregar só sobre julgamento, quando a Bíblia condena o julgamento e quando a Bíblia diz que deve julgar. Sabia que você julga toda hora? Quando você diz, vou para a direita ou vou para a esquerda? Freio ou acelera? Julgamento. Mas nós devemos julgar com reta justiça. Começando por nós mesmos. Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Versículo 4. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. A gente entregou pouca gente para Satanás até agora, né? A gente não entrega, não se entrega todo dia, até porque o diabo não pega todos. Mas o que acontece?
Uma certa vez nós tivemos que resolver uma situação com um homem, e realmente ele frequentava as reuniões, o intuito dele era perverter as mulheres. Nós exortamos uma vez, nós demoramos até muito, na verdade. Exortamos, chamamos, falamos, até que um dia eu reuni a liderança lá no Sombrais, nós tínhamos um prédio lá no Sombrais, e fui exortar ele publicamente, um publicamente mais light, porque o publicamente dele deveria ser aqui, ó. Levanta, fulano. E na hora a serpente manifestou dele, quem você pensa que é para não sei o quê? Não sei, pensa que você é, você já está expulso, tchau, não vamos nem perder tempo mais com você. Não venha mais, você não é bem visto na nossa comunidade. Não venha mais aqui. Porque nós não queremos atrair clientes, bater recorde de clientes, de likes. A igreja não é lugar de like. Aqui nós não queremos ser aqueles que não ajudam as pessoas a se levantarem, que não estão ali para aquelas pessoas verdadeiramente que estão em uma área tendo dificuldade em relação ao pecado. Mas aqui não, aqui o texto eles estavam orgulhosos do que estavam fazendo ainda. E o fato é que o apóstolo Paulo diz que entregue esse homem a Satanás para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Vamos entregar ele para Satanás para destruir o corpo, esse corpo não está ajudando muito, só está fazendo besteira e vamos mandar ele logo embora. Livre-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. E enfim, o texto está claro aqui, está mais do que claro, que não é brincadeira, amém? A questão da defraudação sexual. Tiago, capítulo de número 2, fala que das evidências de uma justificação de fato, de uma autêntica fé. Quando Tiago trabalha a questão de uma autêntica fé, de uma demonstração da justificação, ele aponta para as obras. Então isso é algo muito importante, né? De que adianta, meus irmãos, alguém disser que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Ou seja, ele não está dizendo que você é salvo pelas obras, mas está dizendo que a fé genuína vai se manifestar em boas obras. Então, vamos imaginar o seguinte: você diz que se converteu, diz que teve encontro com Jesus, e passa um tempo, não mudou nada. O outro nem falou nada, mas todo mundo está vendo a transformação, o temor. Os outros vão falar da sua própria fé. Isso aqui é outra coisa, né? Esses crentes nós vamos orar, Se um irmão ou irmã estiver necessidade de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? O irmão te procura, você tem condição de ajudar. E aí você fala para ele, não, irmão, pode deixar, eu vou orar por você. Não, o cara não está querendo oração, ele está querendo comida. Amém? Então, a fé autêntica sempre vai se manifestar em boas obras. A Bíblia é muito clara e nunca nos deixa na zona de conforto em relação à mudança. Jamais a Bíblia aprova a libertinagem. Em Efésios, no capítulo 4, diz, se você roubava, não roube mais. Se você mentia, não minta mais. Se você torcia para o Corinthians, não torça mais. Está tudo certo. Você está entendendo a mensagem? Agora, vamos avançar aqui. Não podemos profanar o sangue da aliança. Eu vou ler algo aqui muito sério. Quantos aqui já entenderam que são completamente perdoados? Diga amém. Amém. É para você mesmo.
Que bom que você já entendeu. Que ótimo. Que bom. Que bom mesmo que nós já entendemos. Porque é muito sério isso. Quantos já entenderam que já foi levado toda a culpa e condenação? Diga amém. Amém. Que bom, é para você mesmo. Que maravilha. É para você, é para mim. Hebreus capítulo 10. Aqui ele traz um contraste entre a antiga aliança e a nova. É muito poderoso, você sempre deve alimentar teu coração lembrando disso, que vai te ajudar, evidentemente, na hora que você tiver ali alguma situação de deslize, para que você não fique debaixo de culpa e condenação. Evidentemente que você vai se entristecer pelo que você fez, mas você não vai ter aquele pensamento que você está separado de Deus, mas vai buscar em Deus força e a verdadeira identidade para que você não viva na prática do pecado, ok? Mas vamos aqui adiante aqui. Versículo de número 14. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito também testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e escreverei em suas mentes. Verso 17, acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Ótimo, amém? E acrescenta, aonde essas coisas forem perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Ok? Agora em Cristo não há necessidade de sacrifício pelo pecado, porque tudo foi perdoado através dele. Portanto, meus irmãos, tenham plena confiança de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Agora eu posso entrar, todos os meus pecados foram perdoados, eu vou entrar com confiança no Santo dos Santos, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Ou seja, ele abriu um novo caminho, agora você pode entrar com confiança. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com o coração sincero, com plena convicção de fé, tendo o coração aspergido para nos purificar de uma consciência culpada. Ou seja, o coração teu aspergido, esse sangue resolve a questão da tua consciência culpada que você tinha. E tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. A Bíblia está aqui, tudo é um contexto. Por que só pega a parte que te interessa? Por que eu só pego a parte que me interessa? Está aqui, ó. Está falando que é bom, que você foi perdoado, entra com confiança, teu coração aspergido, se livra da má consciência, se livra de tudo isso, mas está dizendo agora vocês vão se incentivar ao amor e às boas obras. Não está falando agora vocês vão sair daí aprontando. Não deixando de reunir-nos como igreja. Está aqui, onde que você viu que você tem que vir de vez em quando, que você tem que se reunir de vez em quando? Não, em lugar nenhum. Segundo o costume de alguns, mas encorajamos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia está próximo. Quanto mais o dia está próximo, se encontra mais com os irmãos. Pronto, é simples, está aqui, ó. Agora, verso 26, vamos lá. Se continuarmos a pecar deliberadamente, porque queremos, depois de receber o conhecimento da verdade, já recebeu o conhecimento da verdade? Já? Oh, glória a Deus, que bom! Que bom! Já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quer dizer que aquele que peca deliberadamente está se tornando, porque quer, um inimigo de Deus. Mas tão somente... Quem rejeita a lei de Moisés morria sem misericórdia.
pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Ninguém brinca com Jesus e vai ficar por isso mesmo. Ninguém usa o sacrifício dele para ir depois contra ele, porque o Pai não vai deixar isso assim. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. E você pode ler mais depois. Ou seja, ele foi lá e te perdoou. Você pega a bondade dele e escolhe de forma deliberada a continuar no pecado. Você está insultando o Espírito da graça, você está profanando o sangue da aliança. Se nem o entendimento da graça de Deus foi suficiente para refrear o seu coração para pecar, não resta mais sacrifício, ou seja, Jesus não vai morrer de novo. Agora, o que resta para mim e para você que vivemos assim, é só a expectativa do juízo. Não vamos ser... Aqui o juízo não é por causa do pecado, é pelo que você fez com o sangue, é o que você fez com a graça. Então, use a graça, use o sangue como provisão para não vivermos de forma alguma no pecado. Amém? Isso é algo muito sério. E quando nós vivemos na libertinagem, o nosso coração só vai ficando sobrecarregado. Então, no final dos tempos, você vai ver muitos cristãos vivendo com o coração sobrecarregado, por causa da libertinagem, por causa da embriaguez. A embriaguez aqui pode ser considerada tanto a embriaguez, né, de qualquer coisa entorpecente, como a embriaguez por esse mundo. Estamos embriagados por esse mundo. Quando nós lemos em Lucas, no capítulo 47 a 50, capítulo 7, do 47 ao 50, vamos ver que a evidência de que cremos no perdão é uma devoção por Jesus. Ou seja, o texto diz: aquele que muito foi perdoado, muito ama. Então, se você sabe o quanto você foi perdoado, o quanto de graça que você recebeu, o que se espera é que você ame muito ao Senhor. Ame muito ao Senhor. Amém? Eu gostaria nesse assunto ainda, falar para você, não banalize o matrimônio. Irmãos, eu nunca quis ser detetive de ninguém, mas eu sempre faço uma oração: Deus, eu sempre acredito nas pessoas, mas se elas tentarem me enganar, me mostra. Se você fala que é fiel, é fiel. Está tudo bem, está tudo bem. Mas, evidentemente que... Eu lembro uma vez que uma jovem estava aprontando aí, escondida, mas ela estava lá no centro, mas passou outra irmã no centro. Puxa, a cidade é tão pequena. Os olhos do Senhor estão passando por toda a terra, e de vez em quando Ele manda o outro zóio também, o zoião para olhar lá o outro e para falar para nós, para o teu bem. Agora, o que acontece? Casamento é algo sério. Relação sexual é coisa para o casamento. Morar junto não é casamento. Deus só aceita um relacionamento quando há uma aliança. Não viva como o mundo, não chame de casamento aquilo que Deus não chama de casamento. Ok? E não banalize o casamento, porque casamento é algo sério. Eu
Sei que devo uma orientação aos presbíteros aqui da igreja a respeito de divórcio, a respeito de segundo casamento, muitos têm perguntado. Não é a Bíblia, Deus odeia o divórcio, não odeia o divorciado, odeia o divórcio. Divórcio nunca foi o plano de Deus. Esses dias eu escutei uma ministração que eu refuto ela 100%. A pessoa contando que divorciou porque, na verdade, Deus tinha dado aquele marido para aquela irmã, não é da nossa comunidade, e como uma forma de aperfeiçoar ela. Mas no tempo oportuno, Deus sabia que elas não iriam continuar mais juntos. Deus não escolheu ninguém para você casar, você que escolhe. Amém? Você que escolhe, então você é jovem, escolha direito. Não é profeta que escolhe, não é ninguém que escolhe, é você que escolhe. E como diz um pastor amigo, quando você, antes de casar, abre os olhos, depois fecha um pouco. É ou não é? Tem gente que fecha muito antes de casar e depois abre muito depois que casa. Então o casamento é uma coisa séria. Deus odeia o divórcio. E existem algumas situações que, infelizmente, o divórcio acaba necessitando que ele aconteça. E existe controvérsias acerca de quem é que pode casar depois de divorciado. Nós já ensinamos aqui, seguindo a linha que nós tínhamos da vinha, que não existe segundo casamento. Hoje, eu te conto que existem outros irmãos muito respeitados e sérios na palavra, que acreditam que por infidelidade, ou seja, por traição, a Bíblia abre espaço para um segundo casamento. Nós vamos depois pregar de forma organizada e eu acredito que aquilo que é muito controverso fica na liberdade de a sua consciência com Deus tomar uma decisão. Mas o que eu quero dizer de qualquer forma, casamento e família é algo sério. Amém? Se porventura você está morando junto e não é casado, case. Se você é jovem, vigie. Se você não quer acender um fogo, não jogue álcool. Nós ensinávamos muito aqui sobre a questão do contato físico antes do casamento. Se você tem muito contato físico antes do casamento, inclusive o beijo é uma das formas de ativar, o desejo sexual. Se você não tomar cuidado, nós não vamos estabelecer aqui uma lei, mas se você não tomar cuidado, evidentemente que você vai ativar algo que você não vai poder apagar. E você tem que vigiar. Se você tem temor e quer viver em santificação, você precisa ter temor e tomar as devidas precauções. Amém? É bom conhecer a pessoa, não tente conhecer relacionando. Já conheça um pouco e depois relacione para conhecer mais. O romantismo é muito perigoso porque ele torna você cego. Evidentemente que eu vejo sua rede social muito mais, você deveria ver e avaliar se o tipo de pessoa que você está vendendo lá é o tipo de pessoa que você quer atrair. Porque se você joga uma isca, você vai atrair um tipo de peixe. Se você joga uma isca com a sensualidade, você vai atrair homens que só querem isso. E vice-versa. Se você quer ser um homem sério, se você quer casar com um homem sério ou vice-versa, não use a moeda da carne para atrair, mas use do espírito. Não espere encontrar um homem de Deus usando a isca de mostrar os seios, exposição das pernas, exposição não sei de onde, e depois você quer encontrar um grande homem de Deus. Você vai encontrar um grande... vai encontrar um atleticano aí, certamente. Isso é muito sério, depende de como você vai. É ou não é? Se expor, é ou não é? Você que sabe como é que você vai querer depois não reclame. E normalmente, os depois que se divorciam, reclamam muito do cônjuge, mas não esqueça que foi você que escolheu.
Muitos não tiveram a orientação que você está tendo aqui hoje, talvez. Então, se você está tendo essa orientação, seja sábio. Amém? Não sobrecarregue o seu coração com a libertinagem. Se o sexo fosse ruim, né? Sexo é bom, mas no casamento, né? É interessante que muitos tinham um fogo muito grande na juventude, antes do casamento, depois que parece que o bombeiro chegou lá e apagou. O cara tem que ressuscitar. O cara está morto. Então, isso é uma questão muito séria. Resolva isso na sua vida imediatamente. Imediatamente. Amém? Você que é jovem, leve a sério. Eu realmente ficava com muito temor, falar, meu Deus, vou casar. E o casamento para mim é para a vida toda. Eu tenho que acertar. E acertei. E tem que continuar acertando, tem que continuar cuidando, tem que continuar regando. Tem que continuar vigiando, tem que continuar tudo isso. Preciso dessa graça de Deus para, que eu possa honrar essa aliança que eu fiz com a minha esposa. Infelizmente, existem outros que usam a questão de o casamento cristão ser para a vida toda, usam para se comportarem de forma indevida no casamento e não zelar pelo casamento, como se a outra pessoa apenas estivesse amarrada nessa aliança. Você casou, agora o nosso casamento para a vida toda, né? Você ouviu ele falando lá hoje. Não é assim que você deveria falar, você deveria cuidar em honrar esta aliança que você fez para a vida toda. Amém? Por fim aqui, irmãos, demos uma pincelada hoje aqui. Leve a sério o pecado, a graça nunca é provisão para o pecado, leve a sério isso em nome de Jesus. E por fim o texto aqui nos fala sobre o cuidar com as preocupações dessa vida. Amém? É outra coisa que vai sobrecarregar o coração. Filipenses 4:6 diz, não andem ansiosos por coisa alguma. Diga assim, coisa alguma. Irmãos, você devia apanhar assim, apanhar quando você fala de forma normal. Eu sou ansioso mesmo. Puxa vida! Qual é a parte da Bíblia que você não entendeu? É a mesma coisa que o outro falar, não, eu vou viver na imoralidade sexual, sim. Não, eu sou ansioso, sim. Meu tio é ansioso, meu primo é ansioso, todos somos ansiosos. E fala normal, assim, como se estivesse normal. Diga, ansiedade é pecado. Então nós não podemos achar normal. Mateus 6,25 diz, portanto eu lhes digo, não se preocupe com suas próprias vidas. Quanto ao que comer ou beber, eu vou me preocupar com comer? Se tem tudo vocês para me convidar agora na hora do almoço? Não é? Ultimamente eu estou me preocupando para não comer, o meu problema está em comer. Não se preocupe que vocês vão comer, fica tranquilo, ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é mais não é a vida mais importante que a comida, o corpo mais importante que a roupa. Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam, nem em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Hoje em dia, por que as pessoas estão sobrecarregadas? Porque estão tentando sempre garantir o futuro. Você não sabe nem quantos dias você vai viver mais, você está lá com 80, eu quero garantir quando eu tiver 90 anos. Quem está muito preocupado com 90 anos não está acreditando que Jesus pode voltar hoje, né? Não tem vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja vida? Não acrescenta nada. Se preocupar não traz resultado nenhum. Enfim, busque o reino de Deus. Amém? Se você ler em Mateus 13, a parábola do semeador, você vai ver que as preocupações dessa vida roubam a semente da palavra no nosso coração. E o que devemos fazer?
A Bíblia diz duas coisas aqui: vigiar e orar. Aqui a oração, irmãos, é muito mais daquelas pessoas que ficam pedindo, repetindo. A oração aqui tem o sentido de guardar o coração em comunhão com Deus e entrar no descanso dele. Porque a oração daqueles que ficam tentando convencer a Deus, ela mais cansa do que traz descanso. Mas a oração daqueles que entram para ter comunhão com o Pai, que é amoroso e cuida, e lançam diante dele as ansiedades, essa traz restauração e cura. Então, somos chamados a viver em vigilância, e a vigilância de maneira prática, é a mantermos uma comunhão profunda com o Pai. Amém? Manter essa comunhão com Deus. Amém? Para tirar essa sobrecarga do coração e para que nós possamos então estarmos preparados e estarmos prontos para que de maneira repentina, quando o nosso Senhor voltar ou quando as situações da vida nos apertam, nós possamos permanecer de pé. De pé. Amém? Se coloca de pé então. Aleluia, Tu és lindo, Senhor. Oh, Pai, nós estamos aqui, Senhor. Aleluia. Queremos ficar no Teu colo, ó Pai. Aleluia. Você vai pegar a ceia, amém? Nós vamos participar juntos. Oh, aleluia. Pode participar, pode. Vamos louvando ao Senhor enquanto vai passando a ceia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu, sede que havia em mim, sem me ouvir, conheceu embaixo, amém? E me ofereceu uma água que jorra sem fim. Aleluia. Vamos cantar? Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és por quem a minha
és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero